O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, respondeu hoje ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sobre a cobrança para que as sugestões das Forças Armadas sejam incorporadas ao processo eleitoral. No ofício, Fachin lista os atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, inclusive com a participação de diversas instituições e autoridades. Vamos para Brasília conversar com o Pedro Nogueira, que nos traz mais informações. Oi, Pedro, um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. O tom desse ofício do ministro Edson Fachin para o ministro da Defesa é um tom ali de reforçar a colaboração entre as instituições para fortalecer a democracia. E nesse ofício, como você adiantou, ele lista aí algumas das atividades importantes que são tomadas pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade aí das eleições brasileiras, incluindo os testes de autenticidade e integridade feitos nas urnas eletrônicas em vários momentos do processo e também a assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, entre outros. Nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a abordar esse assunto e voltou a reclamar da rejeição do TSE às sugestões das Forças Armadas. Ele falou especialmente sobre aquela questão da contagem paralela dos votos. E o TSE divulgou também no fim de semana uma lista de todas as reivindicações que recebeu, todas as sugestões que recebeu para aprimorar o processo eleitoral brasileiro, e entre essas estão muitas das sugestões das Forças Armadas. Sobre a votação paralela, sobre a totalização paralela, o TSE esclareceu que isso já faz parte da totalização dos votos no Brasil. Os tribunais regionais eleitorais, que são os TREs, que estão em cada uma das unidades da federação, já fazem a totalização dos votos em cada um dos estados e a centralização é feita no TSE aqui em Brasília. Inclusive, o TSE explica que essa centralização de equipamentos só é feita aqui por recomendação da Polícia Federal por uma questão de segurança. Essas falas do presidente Jair Bolsonaro foram todas dadas durante um evento que aconteceu no fim de semana, um fórum conservador organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho, e claro, do presidente da República. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações. Já vamos chamar o Gustavo Uribe para falar sobre isso aqui com a gente no live. Uribe, a gente fica se perguntando, né, até que ponto esse ataque, né, ao processo eleitoral brasileiro é positivo do ponto de vista político para o presidente Jair Bolsonaro? Para as Forças Armadas é positivo porque melhora o processo de fiscalização. Mas são pontos colocados em xeque que não fazem muito sentido. O próprio Pedro Nogueira trouxe a informação de que, por exemplo, o cálculo feito pelos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, sempre foram feitos e mandados ao TSE. Então, eles participam de todo o processo democrático de processamento dos dados. Não haveria por que fazer um levantamento de cada estado para chegar ao TSE. Naquele posicionamento inicial do ministro Paulo Sérgio Nogueira, você tinha também a questão da sala escura, sala secreta. Essa tal da sala escura, onde tem os computadores com técnicos do TSE, nem escura ela é, uma das paredes dela é de vidro e dá para um jardim. Então não faz muito sentido alguns desses questionamentos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu se posicionar e apontar que 1/3 daquelas sugestões feitas e atendidas totalmente ou parcialmente vieram das Forças Armadas. Uma delas, por exemplo, o aumento do teste de integridade. O teste de integridade é feito no dia da eleição. É feita uma votação na urna eletrônica e pelo papel para ver se batem os valores. Antes eram feitas com 100 urnas. Para as eleições este ano, serão 240 urnas, ou seja, mais do que dobrou. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, nessa prestação de contas, explica por que não levou adiante algumas propostas das Forças Armadas. Uma delas, por exemplo, que foi recusada, foi a única recusada pelo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, é a questão da divulgação de uma lista das abstenções. Por que o Tribunal Superior Eleitoral não pode divulgar essa lista de abstenções? Porque vai contra a lei de proteção de dados. Então estaria incorrendo em uma lei que está em vigor. E aí há algumas sugestões, 5 no total, que não serão cumpridas nessa eleição, mas poderão ser avaliadas para as próximas. Uma delas, por exemplo, é a questão do teste público de segurança. O que propõe as Forças Armadas? Que você faça mais testes. Esses testes é quando são hackers contratados pelo próprio governo federal e eles tentam
entrar nas urnas para ver a segurança. O último teste foi feito em maio e nenhuma tentativa de ataque às urnas eletrônicas foi bem sucedida. O que defende as Forças Armadas que você aumente o número de testes. São feitos 2, em novembro e maio. E aí a resposta do Tribunal Superior Eleitoral é que já foram feitos 2 e essa sugestão veio neste ano, não no ano passado, quando era o prazo para essas sugestões. Então não daria tempo de colocá-las em pé. Inclusive, conversando com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, disseram que as Forças Armadas não mandaram nenhum representante para esse último teste em maio. Então é uma cobrança feita pelas Forças Armadas, mas elas também não mandaram representantes para acompanhar esse teste público de segurança. Então há uma crítica, e essa crítica tem sido feita nos bastidores, tanto no Congresso Nacional como dentro do próprio Exército Brasileiro, alguns generais com quem eu conversei, da ativa ainda, que falam que tem se politizado uma discussão que, na verdade, deveria ser técnica. Quem é o representante do Comitê de Transparência Eleitoral é o general Weber Garcia e não o ministro Paulo Sérgio Nogueira. E aí lembram que quando o ministro da Defesa era Walter Braga Neto, era o general Weber quem fazia a negociação e não o ministro da Defesa. Então, uma crítica de que talvez o ministro esteja fazendo um aceno ao Palácio do Planalto e aí o efeito colateral desse aceno para agradar o presidente Jair Bolsonaro é politizar uma questão que é essencialmente técnica.